Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por não deixar meus filhos saírem de férias com meu ex porque é meu tempo com eles? Então, agora tanto meus filhos, filho de 16 anos e filha de 9 anos, quanto meu ex estão extremamente zangados comigo porque eu não vou ceder meu tempo designado com eles. Meu filho nem sequer fala comigo e minha filha está chorando o tempo todo. Um pouco de contexto. Eu e meu ex nos divorciamos logo após o nascimento da minha filha. Eu o culpo por isso e ele me culpa. Não vou entrar em detalhes aqui. Acabamos com um acordo de guarda compartilhada de 50 a 50, alternando a cada semana. E embora isso tenha acontecido há 8 anos, ainda não estamos em bons termos. Raramente conversamos fora questões relacionadas aos filhos e eu estou perfeitamente bem com isso. Uma coisa que concordamos desde o início é que não planejamos coisas em dias que não são nossos. E, a menos que seja extremamente importante, não trocamos dias ou semanas. Nos 8 anos desde que nos divorciamos, nunca pedi para ficar com os filhos em um dia que não fosse meu e nunca dei a ele um dos meus dias, mesmo que ele implorasse. Bem, na semana passada, meu ex me contatou e deu a boa notícia. Os pais dele estão organizando uma reunião de família de uma semana no verão na Disneyland e ele quer levar as crianças. Bem, o problema é que é em uma das minhas semanas. Ele me pediu para deixar as crianças ficarem com ele naquela semana ou para trocar uma semana comigo e eu recusei. É minha semana com eles e eu quero passar esse tempo com eles. Eu disse a ele que, se isso era tão importante para ele, deveria remarcar, mas ele afirma que seus pais não podem fazer isso e que essa é a única semana que toda a família pode ir e me disse que eu preciso pensar neles. Eu disse azar o seu e desliguei na cara dele. Bem, neste último domingo, quando meu ex deixou as crianças comigo, meu filho se recusou a falar comigo e minha filha nem sequer olhava para mim. Quando perguntei ao meu ex o que estava acontecendo, ele se recusou a falar comigo, apenas dizendo pergunte a eles em um tom sarcástico antes de ir embora. Quando perguntei à minha filha o que estava errado, ela começou a chorar e disse que eu não estava deixando o papai levá-los para Disney. Perguntando ao meu filho, que ainda se recusa a falar comigo, descobri que meu ex disse a eles que eu não estava deixando eles irem para Disneyland com ele. Ele está tentando me pintar como a vilã. Sentei ambos na noite passada para conversar e explicar que era minha semana com eles, mas eles se recusaram a me ouvir. Minha filha apenas chorou e meu filho disse que eu só estava fazendo isso para me vingar do meu ex. Mas eu não estou. Acho injusto ele fazer isso quando seus pais marcaram durante meu tempo com eles. Exigi um pedido de desculpas do meu ex e que ele esclarecesse as coisas, mas ele se recusa, e a última mensagem dele foi: não posso dizer a verdade porque eles já conhecem. Estou tão irritada agora. Sou a idiota porque meu ex marcou algo durante meu tempo com meus filhos? Como é minha culpa que eu estou apenas exercendo meu direito de passar tempo com eles? Você é a babaca. Seu ex lhe deu meses de aviso sobre essa viagem. Você já foi à Disney? Esse tipo de viagem exige muito planejamento, especialmente se seu ex está tentando coordenar com uma grande família extensa. Se este é o único fim de semana que toda a família dele pode ir, você realmente acha que é o tipo de coisa que pode ser remarcada tão facilmente? Ele está tentando me pintar como a vilã. Isso porque você é a vilã. Você está sendo incrivelmente mesquinha, egoísta e pequena, e parece que está usando esta oportunidade para se vingar do seu ex e da família dele de alguma forma. O que você está realmente fazendo é prejudicar seu relacionamento com seus filhos. Esse drama não é nem sobre seus filhos, é sobre você e como você está sendo, na sua opinião, tão injustiçada. Se você valoriza seus filhos e seu relacionamento com eles, seja flexível. Você é uma babaca, está impedindo seus filhos de terem férias na Disney porque você é mesquinha demais para trocar uma semana? Eu entendo completamente porque seus filhos estão zangados com você. Você não quer trocar os dias com ele porque nunca pediu para mudar semanas com ele? Quão mesquinha da sua parte. Mesmo que você não tenha um bom relacionamento com seu ex, pense nas crianças. A única pessoa que você está realmente prejudicando ao não deixá-los ir são eles, que são completamente inocentes nisso. Pare de ser egoísta e deixe-os ir. Atualização. Ok, estou aqui porque meu filho encontrou o post e está implorando para eu atualizá-lo. Depois de discutir a questão com meu ex nas últimas 2 semanas, decidi trocar uma semana no verão com ele para permitir que meus filhos vão para a Disney com ele. Não estou fazendo isso porque fui a babaca na situação, mas porque no final vocês estavam certos de que o melhor é ceder na situação.
Imagina o eco que faz nessa cabeça dela. Hoje ferrei tudo ao mostrar meu pau para os avós da minha esposa. Então, minha esposa e eu temos um relacionamento muito descontraído e eu gosto de brincar o tempo todo com ela e fazê-la rir. Eu faço coisas idiotas o tempo todo para fazê-la revirar os olhos e me chamar de idiota brincando. Eu estava lá fora fazendo um churrasco com fones de ouvido, tomando uma cerveja e ouvindo música. Olhei e vi minha esposa vindo para fora segurando o telefone, obviamente me filmando ou tirando uma foto. Instintivamente abaixei meus shorts e comecei a fazer o helicóptero. Ela imediatamente ficou mortificada, virou rapidamente e voltou para dentro. Fiquei muito confuso com a expressão dela, então terminei de virar os hambúrgueres rapidamente e entrei para encontrá-la com a cabeça nas mãos no sofá, com o rosto vermelho. Perguntei o que estava errado e ela me disse que estava em uma videochamada com os avós dela, algo que ela nunca fez antes. Estava mostrando nossa casa e me mostrando fazendo churrasco. Nunca os conheci antes e só tinha visto fotos. Dizer que estou envergonhado é pouco. A atualização. Bem, amigos do Reddit. Os avós dela certamente não ignoraram isso e fingiram que não aconteceu como eu desejava. Minha esposa ligou para eles de volta na noite passada e, felizmente, eu não estava em casa, mas obtive os detalhes da conversa com ela. Ela disse que literalmente a primeira coisa que eles disseram após dizer oi foi: os homens canadenses costumam fazer isso com seus corpos? Eles são de um país pequeno e não têm exposição à mídia ocidental ou às pessoas. Minha esposa explicou a eles que eu estava apenas brincando e tentou explicar o humor por trás disso. Ela disse que teve dificuldade em não rir enquanto explicava isso a eles porque ambos estavam com expressões de extrema preocupação o tempo todo. Eles disseram que discutiram o que viram com outros na aldeia deles e os vizinhos ficaram preocupados que eu fosse algum tipo de animal vulgar ou algo assim. Minha esposa não entendeu muito bem as palavras que eles usaram na tradução. Enfim, resumindo, vamos visitá-los na próxima primavera e eu não estou ansioso por isso. Espero que possamos fazer algumas videochamadas antes disso para não ficar estranho. E sim. Antes que você diga, eu vou manter o helicóptero no hangar para todas essas chamadas. Um país pequeno sem exposição à mídia ocidental? A menos que seja a Coreia do Norte. Estou tendo dificuldade em entender como isso é possível. Em 1924, claro, mas em 2024. Eles não tinham acesso à internet até um mês atrás e acabaram de receber um smartphone pela primeira vez na vida. A única mídia que tinham antes de obter um telefone era a televisão local. Eu sou uma babaca por levar um aspirador de mão para o escritório e depois denunciar um colega ao RH. Eu, 31, descobri recentemente que sou alérgica a ácaros. Durante 30 anos, me disseram que eu estava sendo hormonal, exagerando, com TPM e outras coisas ao expressar minhas preocupações com minha saúde, principalmente porque sou mulher. Eu tinha erupções cutâneas severas, e a única resposta era: são seus hormônios, quando você tiver sua primeira menstruação ou gravidez isso vai passar, mas não passou. Depois, sintomas parecidos com resfriado, de novo, é por causa dos hormônios, isso vai passar quando você engravidar, mais uma vez, não passou. Acho que isso será relevante mais tarde. Agora, estou de volta ao trabalho após minha licença maternidade e trabalho em uma empresa de TI, com um escritório aberto para 200 funcionários, então, quando você entra, é tudo computador a perder de vista, o que resulta em muita poeira devido ao sistema de ventilação deficiente do prédio. Então, para reduzir a poeira pelo menos na minha mesa, tenho um aspirador muito pequeno e silencioso e limpo minha mesa todas as manhãs. Novamente, isso pode ser relevante depois, eu bato o ponto por volta das 7 horas, as únicas pessoas no andar são o pessoal da cozinha e a segurança. Recentemente, um colega meu, digamos Tom, cerca de 35 anos, começou a fazer comentários sarcásticos dizendo que eu estava exagerando, que eu tinha toque e que deveria ir para a terapia e talvez tirar uma licença. Agradeci educadamente pela preocupação com minha saúde mental, mas expliquei que não estava exagerando, apenas seguindo o meu protocolo de alergia. Não dei mais detalhes, pois não acho que seja da conta dele, não somos próximos e eu o vejo apenas como um colega, então são só negócios. Também pedi para ele parar com esse comportamento, pois me fazia sentir desconfortável, como se eu devesse me envergonhar por ser alérgica, o que não vou, muitas pessoas têm os mesmos problemas. Infelizmente, os comentários não pararam, pedi várias vezes para parar, e um dia senti que já era o bastante e enviei um e-mail para o RH explicando a situação. Bem, o caos se instalou e o cara recebeu um aviso dizendo que se houvesse mais uma reclamação,
até mesmo verbal, ele seria demitido. Agora ele está bravo e me disse que eu estava exagerando e fiz uma típica atitude feminina e que eu poderia ter parado com minha besteira e ele teria parado. Conversei com meu marido e ele ficou do meu lado, dizendo que Tom está me manipulando, meus amigos e outros colegas estão divididos. Isso me fez pensar que talvez eu tenha exagerado, e que eu deveria ter tomado pílulas antialérgicas de manhã para me ajudar ao longo do dia. Parte de mim pensa que Tom é um babaca misógino que simplesmente odeia mulheres e se não fosse comigo, outra colega acabaria sendo o alvo dele. E a atitude dele em relação às mulheres só me irritou mais, pois enfrentei o mesmo tipo de besteira durante toda a minha vida e ele foi apenas o azarado que cruzou a linha. Então, Reddit, eu sou a babaca? Atualização. Primeiro de tudo, obrigada. Em segundo lugar, enviei outro e-mail para o RH. Depois de meia hora, Tom foi convocado para uma reunião com o RH e o chefe do escritório. Não sei exatamente o que foi discutido, mas ele disse a todos que está se demitindo e foi dispensado a partir de hoje. Normalmente, há um período de aviso prévio de 20 dias, a menos que você consiga negociar de outra forma. O chefe dele está irritado, mas notei que alguns outros funcionários pareciam aliviados. Então, acredito que muitos de vocês estavam certos. Tom realmente havia feito algo antes e provavelmente não foi só uma vez. Além disso, o RH me escreveu que eu poderia sair mais cedo hoje ou considerar sair tarde e tirar um dia de folga amanhã, pois eles não queriam que eu saísse ao mesmo tempo que Tom. Isso me fez pensar que realmente trabalho em uma ótima empresa. E amanhã terei um dia de folga agradável para passar com meu filho. Eu sou o babaca por contar ao noivo da minha ex-mulher a verdade sobre o nosso divórcio? Minha ex-esposa, 30, e eu, 33, nos divorciamos há 3 anos. Na faculdade, trabalhávamos no mesmo restaurante, foi onde nos conhecemos. Ficamos juntos por 7 anos e casados por um pouco mais de 3 anos e meio. Nós nos divorciamos porque ela traiu 2 vezes. 2 anos após o nosso casamento, descobri que ela estava tendo um caso com um ex-colega de classe. Juntei provas suficientes e a confrontei. Ela confessou tudo. O caso durou cerca de 2 meses. Foi uma época muito difícil e foi muito difícil trabalhar isso com ela. Você pode me chamar de idiota, mas sou uma pessoa que perdoa. Eu acredito em segundas chances e que as pessoas podem mudar. Concordamos em nos reconciliar. Fizemos o trabalho. Tivemos aconselhamento matrimonial. Lemos alguns livros, ela cortou o contato com o ex-colega imediatamente, política de telefone aberto, contamos aos nossos pais. Ela estava fazendo as coisas certas e nosso relacionamento estava se recuperando. 1 ano após nossa reconciliação, a tia dela morre. Eu estava muito ocupado com o trabalho e não pude comparecer aos serviços, pois eram na quinta e sexta-feira, na cidade natal dela, a 5 horas de distância. Os pais e o irmão dela não moram mais lá, então ela ficou com uma boa amiga do colégio. Eu tinha conhecido essa amiga algumas vezes e estava confortável com isso. Na manhã de sábado, minha esposa me mandou uma mensagem dizendo que o carro estava carregado e que ela estava prestes a começar a dirigir de volta para casa. Cerca de 1 hora depois, recebi uma mensagem no Facebook da amiga. Ela disse que não conseguiria viver consigo mesma se deixasse isso passar, mas informou que minha esposa havia saído na sexta-feira à noite com alguns amigos antigos do colégio. A amiga não achou nada disso até descobrir que minha esposa havia deixado o telefone para trás e que não voltou até a manhã seguinte. Naquela noite de sexta-feira, recebi uma mensagem da minha esposa dizendo que ia dormir cedo, pois os últimos dias haviam sido emocionalmente exaustivos. Confrontei minha esposa assim que ela chegou em casa. Ela estava muito hesitante em me contar qualquer coisa, então menti para ela e disse que, se íamos superar isso, eu precisava saber de tudo como da última vez. Isso a fez confessar que havia saído e que foi para a casa de um velho amigo do colégio. Ela disse que não tiveram relações sexuais, mas fizeram coisas que não entrarei em detalhes aqui. Não importava, uma vez que obtive o suficiente da verdade, fui para a casa dos meus pais. Naquela semana, meu pai ligou para o meu senhorio e pagou todas as taxas de rescisão e me tirou do contrato de aluguel. Fomos pegar minhas coisas enquanto ela estava no trabalho. Meus pais me arranjaram um amigo deles que era advogado de divórcio e ele me deu um desconto. Levou cerca de 7 meses para o divórcio ser finalizado. E isso foi há 3 anos. Tenho uma namorada incrível e estou indo bem. No último fim de semana, recebi uma mensagem no Facebook de um cara que agora está noivo da minha ex-esposa.
Ele se apresentou e disse que provavelmente estava sendo paranoico, mas queria saber por que nos divorciamos. Ele disse que havia abordado o assunto algumas vezes, e ela sempre fica estranha. Ela disse a ele que nos divorciamos porque nos distanciamos, mas na maioria das vezes ela apenas desvia ou é muito vaga. Eu contei a verdade e ofereci provas se ele quisesse. Ele recusou e agradeceu pelo meu tempo e pela história. Um dia depois, recebi uma ligação de um número local, mas desconhecido. Atendi e era minha ex-esposa. Ela estava muito chateada e me perguntando por que eu estava tentando arruinar o futuro dela. Consegui acalmá-la e falar. Ela disse que o noivo pediu um tempo e está ficando com os pais dele essa semana. Ele está dizendo que precisa reavaliar o relacionamento deles. Ela quer saber por que contei tudo sobre o passado dela e por que ainda estou a punindo. Ela diz que não é mais aquela pessoa, fez todo esse trabalho e está em terapia. Que ela merece outra chance e que estou sendo mesquinho e rancoroso. Houve alguns insultos genéricos. Fiquei um pouco irritado e disse que, se ela realmente tivesse mudado para melhor, teria sido honesta com ele sobre o passado dela e assumido a traição no casamento anterior, então mostrado ao noivo que estava pronta para ser uma parceira digna para ele, diferente do que foi comigo. Em vez disso, ela tentou mentir e esconder a verdade, e agora está tudo explodindo na cara dela novamente. Ela disse algumas palavras escolhidas e desligou. Não ouvi mais nada desde então. Contei à minha namorada e ela me tranquilizou sobre como lidei com a situação. Mas me sinto culpado. Ainda acredito em segundas chances e que as pessoas podem mudar. Embora eu me sentisse errado em mentir para o cara, me pergunto se deveria ter lidado com tudo de maneira diferente ou simplesmente não respondido. Se ela realmente mudou e isso é apenas um deslize, eu não quero ser o que impede ela de encontrar a felicidade, mas também acredito que não sou o que está prejudicando o noivado dela. Eu sou o babaca? O noivo ligou para você e perguntou o que aconteceu. Você não tem a obrigação de mentir para ele pelo bem dela. Na verdade, qualquer coisa que você dissesse além da verdade seria suspeito, pois você não tem ideia do que ela lhe contou. Não se sinta mal, ela está apenas enfrentando as consequências de suas ações. Não é o babaca. Beije sua esposa, diga que a ama e viva uma boa vida juntos. Sim, eu não sei exatamente o que ela contou para ele. Ele deu a entender que ela faria de tudo para não falar sobre isso. Ele disse que o máximo que conseguiu dela ao trazer o assunto foi: nós nos distanciamos. O que já é uma mentira em si. Não é o babaca. Imagine se você tivesse mentido para o cara e dito que vocês apenas se distanciaram. Você gostaria de carregar isso na consciência? Eu teria contado a ele em vez de fazer parte de uma mentira que levará alguém a se machucar. Ela não mudou nada. Não, você está certo, eu não teria mentido para ele. Acho que estava me perguntando se deveria ter dito apenas: não é da minha conta e ele precisa saber isso da noiva, mas depois de tantos comentários, estou me sentindo bem com a minha decisão. A atualização. Eu realmente não esperava dar uma atualização porque assumi que nunca mais ouviria nada da minha ex-esposa ou do noivo dela. Na noite passada, recebi uma mensagem de texto muito longa da minha ex-esposa. Vou resumir abaixo, porque era longa e continha detalhes pessoais. Ela começou se desculpando pela maneira como falou comigo outro dia e disse que eu não merecia ser insultado daquela maneira. Depois ela explicou a sua situação. Ela começou reconhecendo que toda essa situação não era da minha conta ou responsabilidade, e pediu desculpas por eu ter sido envolvido nisso, e disse que estava envergonhada por seus problemas estarem sendo expostos. Ela disse que foi culpa dela isso ter acontecido. Desde que começou a namorar o noivo, ela escondeu os detalhes do nosso casamento por vergonha e culpa. Na maioria das vezes, isso nunca era mencionado até que ele a pediu em casamento há alguns meses. Foi quando ele realmente começou a querer saber. Ela disse que não estava pronta para lidar com isso e continuou tentando varrer para debaixo do tapete, mas ele persistiu. Foi então que ela começou a fazer terapia, então, aparentemente, ela teve apenas algumas sessões de terapia e todas são recentes. Ela nunca pensou que ele iria me procurar. Ela então afirmou que nada disso era minha culpa e pediu desculpas por me culpar. Ela disse que deveria ter enfrentado isso há muito tempo, feito terapia por arruinar nosso casamento e chegado a um acordo com seus próprios sentimentos de culpa. Então ela se desculpou por seus casos e pela maneira como fui tratado durante nosso casamento. A última parte foi apenas ela dizendo que não esperava uma resposta, desejando-me o melhor e dizendo que, esperançosamente, ela e o noivo nunca mais me incomodariam. Nesta manhã, quando me levantei e li isso, enviei uma mensagem breve.
Agradeço as desculpas e estou feliz que você está trabalhando em si mesma. Eu já superei o que aconteceu e espero que você também possa superar isso. O único conselho que tenho é que acho que essa mensagem precisa ir para o seu noivo. Ela respondeu apenas dizendo obrigada e que ele recebeu mensagens muito mais longas e detalhadas. Duvido que haverá outra atualização. Na verdade, espero que não haja. Não acredito em encerramento, mas direi que foi revigorante ouvir ela se desculpar sem um asterisco. Era o que eu sempre recebia antes. O sinto muito, eu só bebi demais. Sinto muito, eu estava muito deprimida e estressada e... Isso não significa muito realmente, talvez apenas inesperado para mim, mas foi bom ouvir uma desculpa sem nenhuma desculpa a seguir. Vou aproveitar o resto do meu dia agora e deixar tudo isso para trás. Queria responder a um pequeno grupo de comentadores do primeiro post. Tive várias pessoas se prendendo ao fato de que meu pai pagou minhas taxas de rescisão e me tirou do contrato de aluguel. Ele fez isso por conta própria, para tirar muito do estresse da separação de mim. Incluí isso para mostrar como eu tinha um sistema de apoio que estava atrás de mim e disposto a ajudar de qualquer maneira, sem fazer perguntas. Isso realmente me ajudou no processo de cura e me recuperei rapidamente depois. Sinto muito se você não tem ninguém lá para você quando está no seu pior momento, mas isso não te torna melhor ou mais homem, ou seja lá o que você estava tentando dizer quando fez esses comentários. Ter que enfrentar todos e quaisquer desafios sozinho é realmente apenas uma existência triste, na minha opinião. Espero que isso mude para você e que encontre alguém para estar ao seu lado algum dia. Ela parece estar assumindo alguma responsabilidade por suas ações, o que é uma surpresa, se ela for sincera. Quase nunca assumem qualquer responsabilidade por nada. Vá e tenha uma vida maravilhosa. Sim, é o que vou fazer. Não tenho muito o que pensar sobre as mensagens que ela me enviou, quero dizer, tudo isso é realmente nada mais do que alguns dias estranhos da minha vida rotineira. Mas admito que foi bom ouvir ela assumir alguma responsabilidade sem fazer uma desculpa em seguida. Isso nunca havia acontecido antes. Honestamente, não vejo por que as pessoas estavam criticando você por ter alguém ao seu lado para ajudá-lo. Parece uma coisa estranha para se prender. É assim que eu me sentia também, mas havia um punhado de pessoas tentando insinuar que eu era algum tipo de chorão infantil porque meu pai cuidou disso para mim. Que responsabilidade exatamente você acha que ela está assumindo aqui? Ela está basicamente jogando na defensiva para tentar salvar seu relacionamento atual. É fácil ser honesto quando não há outra escolha. As motivações dela são dela. Mas para responder às suas perguntas sobre responsabilidade. Quando ela foi pega tendo um caso pela primeira vez, e decidimos resolver isso. Ela fez tudo certo. Ela veio a cada sessão de aconselhamento e participou completamente, leu os livros que compramos, me deu todas as senhas e assim por diante. Ela pedia desculpas profusamente, mas toda vez ela também dava uma desculpa junto. Sinto muito por ter feito isso conosco, não sei o que estava pensando, estava tão envolvida na validação ou na atenção, ou estava tão deprimida e ele estava lá, e assim por diante. Ela se depreciava, implorava por perdão e, cada vez, havia sempre um pequeno asterisco adicionado. Um pequeno motivo, desculpa ou desvio sobre por que ela fez isso. Um fator externo que a empurrou para isso em algum grau. Quando ela fez isso pela segunda vez, não houve muita discussão porque terminei tudo e saí assim que consegui uma confissão suficiente dela. Mas quando ela começou a me bombardear com mensagens de texto, e-mails, snaps, você pode imaginar, tentando explicar, implorar e pedir mais uma chance, ela se desculpou 1000 vezes, e todas as 1000 vezes tinham seu pequeno asterisco. Eu estava tão bêbada que não estava pensando, eu realmente pensei que ele só queria continuar conversando, nós não transamos, se isso é verdade ou não, realmente não importa, e assim por diante. Vou assumir que você nunca lidou com uma traição como essa, e espero que nunca lide, mas quando você é uma pessoa como eu, que foi traída, mesmo anos depois, finalmente receber um pedido de desculpas, sem asteriscos anexados a ele, é incrivelmente revigorante. Eu realmente pensei que isso nunca aconteceria, pensei que ela nunca seria capaz. Agora, isso não significa muito, nossas vidas não se cruzam há 2 anos e meio e talvez nunca mais se cruzem. Eu não vou entrar em contato e assumo que ela também não, mas por isso realmente acontecer, vou considerar isso uma vitória hoje. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.